Fala, nono, tudo bem com vocês? O prof espera que esteja tudo bem, certo? Que vocês estejam passando por esse momento chatíssimo, né, da melhor maneira possível. E nós vamos continuar com as nossas aulas, certo? E você está na escola, lembra disso, tá? Você está em casa, mas é como se estivesse na escola, então tem de fazer tudo certinho, na mesma rotina de estudo, do mesmo jeitinho como se estivesse na escola, beleza? Então, trate de pegar o seu caderno aí, abra o caderno, vamos copiar a matéria, beleza? Para você ter onde estudar depois para a prova, tudo bem? Então pega o caderno aí, vamos acompanhar a aula anotando tudo, beleza? E qualquer dúvida é só chamar o prof no WhatsApp depois ou nos nossos plantões ao vivo. Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá. Galera, nós estamos aprendendo as orações subordinadas substantivas. Certo? Orações subordinadas substantivas. Galera, só lembrando, são orações porque são frases verbais, certo? Possuem verbo. São subordinadas porque essas orações elas dependem da outra para ter sentido, certo? Elas não podem ser usadas independentemente, elas precisam uma da outra para ter sentido, por isso elas são subordinadas uma à outra, beleza? E são substantivas porque elas ficam no lugar de um substantivo. Elas funcionam como se fosse um substantivo, certo? E eu vou mostrar isso para vocês. Belezinha? Galera, elas funcionam como se fosse um substantivo. Veja bem. Exemplo. Galera, aqui nós temos um período simples, já que há apenas um verbo, certo? E ele possui um sujeito, né? Ele possui o sujeito eu, ele possui o verbo esperava e ele possui o objeto, a sua dedicação. Então aqui a gente tem um sujeito simples, aqui a gente tem o verbo, que é um verbo transitivo direto, né? Ele pede um complemento que não tem preposição, então é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, quer dizer que o seu complemento é um objeto direto, certo? Beleza. Se é um objeto direto, dedicação, a coisa que eu esperava, é um substantivo. Certo? Dedicação é um substantivo. Ah, Digão, mas você disse que é uma oração substantiva. Justamente porque ela fica no lugar de um substantivo. Ela fica no lugar, nesse caso aqui, do objeto direto. Vamos ver como é que fica? Se eu escrevesse a mesma frase de um outro modo, assim, ó. Olha lá. Eu esperava que você se dedicasse. Aqui, a gente tem o início, né? Da mesma forma. O sujeito, o verbo. Acontece que agora nós temos uma conjunção, certo? Nós temos aqui uma conjunção integrante. Uma conjunção. E isso aqui é um verbo. Dedicar-se é um verbo. Se isso aqui é um verbo, quer dizer que isso daqui é uma oração, certo? Cada verbo que nós temos na construção verbal, né, mostra pra gente que ali tem uma oração, certo?
Então, como aqui nós temos dois verbos, esperava e dedicar-se, quer dizer que nós temos duas orações, ou seja, um período composto, nesse caso aqui por subordinação. Tudo bem? Galera, que você se dedicasse está no lugar da sua dedicação, não tá? Isso aqui, ó, tá no lugar desse objeto direto. Se isso aqui, que você se dedicasse, quer dizer a mesma coisa que a sua dedicação, e esta oração está no lugar de um substantivo, quer dizer que essa oração é uma oração substantiva, certo? Esta oração aqui é uma oração substantiva. Objetiva direta, né? Porque ela funciona como um objeto direto. Galera, então, se eu coloco uma oração no lugar de um substantivo, quer dizer que eu tenho uma oração substantiva. Na verdade, o funcionamento é muito parecido com o do período simples, né? Como que a gente descreve, né, uma oração subordinada substantiva? Ela sempre vai ser aquilo que está faltando na oração principal, né? Então, aqui nós temos a oração principal, essa que vem antes da conjunção. E a da frente, a que tem a conjunção, é a subordinada, certo? O que estiver faltando na oração principal é o que vai acontecer na oração subordinada, né? Então aqui a gente tem o sujeito, eu, tem o verbo esperava. O que está faltando quando eu tenho o sujeito e tenho o verbo? Falta o complemento do verbo. Nesse caso aqui, como não tem preposição, então é um objeto direto. Porém, por ter verbo, né, por ter verbo dedicar-se, eu não posso chamar de objeto direto. Eu tenho que chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. Funciona como um objeto direto. Certo? Belezinha? Tudo anotadinho aí? Podemos continuar? Vamos em frente. Gente, só lembrando, se não der tempo de anotar, volta na aula, para, dá um pause, anota, certo? Deixa o seu caderno completinho aí para estudar. Bom, essas orações, elas são classificadas por 6 tipos, tá? Temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, porque são 6 coisas, 6 elementos sintáticos que podem faltar na oração principal. E aí, por isso nós temos 6 tipos de subordinadas substantivas, certo? Nós vamos ver uma por uma e você vai anotar aí as características de cada uma delas, beleza? Então, vamos começar lá com a classificação. Classificação das orações subordinadas substantivas. A primeira que a gente vai ver é a oração subordinada substantiva subjetiva. A primeira, então, oração subordinada substantiva. Deixa eu trocar aqui, galera. Substi. Inverti a ordem ali. Galera, a subjetiva, então. Ela tem esse nome porque ela vai funcionar como o sujeito da oração principal. Então você vai olhar para a oração principal e não vai ver o sujeito. Mas precisa, né? Precisa ter um sujeito ali. Onde é que a gente vai achar esse sujeito? Na oração subordinada. Ela vai funcionar como o sujeito que está faltando na oração principal. Por isso que ela vai receber esse nome de subjetiva. Tudo bem? Então, funciona como sujeito funciona como sujeito da oração principal, certo?
Digam, se ela funciona como sujeito da oração principal, basta eu olhar para a oração principal, perceber que não tem sujeito lá, que eu não consigo achar o sujeito. Isso quer dizer que a oração da frente vai ser subjetiva? É assim que a gente analisa. A gente olha para a oração principal, vê o que está faltando nela, e o que estiver faltando vai ser a classificação da oração da frente. Tudo bem? Beleza? Anotado aí? O prof vai passar um exemplo. Galera, são 3 possibilidades de acontecer uma oração subordinada subjetiva, tá? Substantiva subjetiva. E a primeira delas é quando na oração principal a gente tem um verbo de ligação mais um predicativo. O que é isso, Digão? São expressões como é necessário, está evidente, é óbvio. Quando aparecer verbo de ligação, né? Ser, estar, parecer, continuar, permanecer, lembram do se papé ficoto? Lembra do se papé ficoto aqui do verbo de ligação, tá? Galera, ser, estar, parecer, continuar, permanecer, ficar, tornar-se, né? Todo mundo lembrando? Isso aí, galera, já é assunto passado que a gente precisa ter em mente, né? Coloca no seu post-it aí, cola na parede, acha um lugarzinho aí para você deixar lá quais são os verbos de ligação, quais são as preposições, a decomparar em aquelas outras, certo? Essas coisinhas, galera, você precisa estar sempre à vista porque a gente já aprendeu, vocês já aprenderam nos anos anteriores e a gente vai usar isso o tempo todo, tá bom? Galera, então tem verbo de ligação e predicativo. O que é o predicativo? É uma qualidade, certo? Então se tiver o verbo de ligação e uma qualidade na oração principal, certo? Na oração principal, quer dizer que a oração da frente vai ser subjetiva. Exemplo. Olha lá. É nítido que você me ama. Digam, como é que eu sei onde que acaba a oração principal e começa a oração subordinada substantiva? Como é que a gente divide mesmo, galera? A gente divide na conjunção, certo? Qual é a conjunção? A conjunção integrante, a conjunção que une as duas orações. Qual que é? É o que, não é? Então, toda vida, você vem aqui, ó, antes do que e separa as orações, tá? A que está antes do que é a oração principal, a que está depois é a oração subordinada substantiva, nesse caso que a gente está aprendendo, certo? Beleza. Então você olha aqui para a oração principal, a gente tem um verbo de ligação e a gente tem um predicativo, certo? Uma qualidade. Isso aqui é a oração principal. Certo? A oração principal tem um verbo de ligação e um predicativo. Isso quer dizer que a oração da frente, ela vai funcionar como sujeito. Por quê? Galera, a gente tem o verbo e tem a qualidade. O que está faltando? Não está faltando aqui, ó, alguma coisa? Isso aqui é nítido. Esse sujeito aqui é nítido. Está faltando, não está? Como o sujeito não aparece aqui, não tem sujeito na oração principal, a oração da frente vai funcionar como sujeito. Então, isso aqui tudo é a oração subordinada substantiva subjetiva. Ela funciona como o sujeito que está faltando aqui na oração principal, certo? Então, uma das construções é essa, verbo de ligação mais predicativo na oração principal,
é necessário, está evidente, é óbvio, parece interessante que, enfim, ter qualquer verbo de ligação mais uma característica quer dizer que na oração principal, na oração subordinada a gente vai ter o sujeito, ou seja, ela vai ser subjetiva. Tudo bem? Beleza? Ah, Digão, separei antes do que, tem um é alguma coisa, está alguma coisa, parece alguma coisa, isso. Você viu ali, verbo de ligação mais qualidade, a outra é subjetiva. Tudo bem? É o sujeito que está faltando para ter essa qualidade aqui. Show? Vamos adiante. Galera, a outra forma de nós termos orações subordinadas substantivas subjetivas é quando a gente tem na oração principal um verbo na voz passiva. O que é voz passiva mesmo? Vocês lembram? O que é um verbo na voz passiva, galera? É quando o sujeito sofre a ação, certo? Não é o sujeito que faz a ação, ele sofre a ação, tá? Então, às vezes a gente vai encontrar esse tipo de verbo. Exemplo. Quando aparece assim, ó. Sabe-se que. A gente não acha o sujeito aqui porque o verbo está na voz passiva, tá? Ou algo do tipo assim, ó. Foi evidenciado que. E assim por diante, tá? Então, se tiver alguma construção que você olha para ela e fala assim, tá, o que você sabe? Cadê o sujeito que é sabido? Né? Foi evidenciado. O que foi evidenciado? Cadê o sujeito aqui que foi evidenciado? Certo? Então, quando você olhar para esse tipo de construção que está na voz passiva e você não encontrar o sujeito, a oração da frente vai ser subjetiva, ela vai funcionar como sujeito, certo? Então, olha lá. Vou usar esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Galera, sabe-se que a Terra é redonda. Se tiver algum terraplanista aí, galera, depois a gente conversa, né? Ok. Digão, onde que eu separo a oração principal da oração subordinada mesmo? Onde é que a gente faz isso? No que? Na conjunção. Beleza, separou. Aqui, a gente tem um verbo com C que indica, né, que está na voz passiva, mas eu não tenho sujeito, eu não tenho assim, ó, isso aqui sabe-se. Sabe-se isso aqui, né? Então tá faltando o sujeito aqui, a gente só tem verbo, tá? Aqui é a oração principal. Oração principal não tem sujeito. Cadê o sujeito dela? Onde está a oração subordinada que vai funcionar como sujeito dessa daqui? Né? Vai estar aqui, ó. É isso aqui que a gente sabe. Isso aqui que é sabido. Beleza? Então, isso aqui vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Ela funciona como sujeito que está faltando aqui, ó. Alguma coisa é sabida, alguma coisa sabe-se, mas o que é isso? Beleza? Tranquilo? Então, verbo na voz passiva também. E aí, vamos para a última. Como é que chama esse que mesmo? Conjunção, hein, gente? Não vamos confundir. Nas orações subordinadas substantivas, isso aqui é uma conjunção integrante, o quê? Tá? E a última forma de aparecer, né, uma oração subordinada substantiva
são com alguns verbos, galerinha. E aí você tem que decorar esses verbinhos mesmo, né? Por exemplo, verbo convir. Este verbo aqui, principalmente, galera, ele aparece bastante. Por exemplo, desse jeito aqui, ó. Olha lá, convém que você estude mais. Se você separar aqui, né, vou colocar verbos como convir, porque tem vários outros, né, possíveis. Mas são aqueles verbos que, aparentemente, eles são cessados. Então, você tem o sujeito e tem o verbo, não precisa de mais nada, certo? Então, olha lá, convém que você estude mais. O que acontece? Quando você olha aqui, parece que está faltando alguma coisa, né? Alguma coisa convém, alguma coisa é conveniente. Mas cadê essa coisa? Cadê o sujeito que está faltando aqui? Vocês conseguem encontrar? Não, né? Então, o que acontece? É que a gente tem uma oração principal que não tem sujeito. Você olha para ela e fala assim, convém, beleza. O que convém? O que é conveniente? Né? Você precisa aqui de um sujeito. Como o sujeito não está aqui, cadê o sujeito? Hein? Quando o sujeito não aparece aqui, onde é que ele está? Onde que a gente acha esse sujeito? Aqui, né? Então, isso aqui, ó, que você estude mais convém. Isso aqui é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Então, verbos como estes, né, como convir, que não precisa, na verdade, de complemento, né, você tem um sujeito e um verbo e acaba nele, né, quando você percebe que não tem a coisa que convém, né, aí você acha que o seu sujeito, né, não tem o sujeito na oração principal, a oração da frente é a que vai funcionar como sujeito. Tudo bem? Só lembrando, galera, é muito importante que vocês lembrem que esse que aqui é uma conjunção toda vez, tá? Em todas as orações subordinadas substantivas que nós vamos ver, este que é uma conjunção subordinativa integrante. Chama isso, tá? Em todas essas que a gente viu e todas que nós veremos nas orações subordinadas substantivas, o que sempre vai chamar conjunção subordinativa integrante. Por que ele é uma conjunção subordinativa? Porque ele une uma oração subordinada a uma oração principal. Por que ele é integrante, galera? Porque sem o que não tem como eu unir essas duas coisas, tá? Não tem como eu falar, convém você estude mais. É preciso usar o que para conseguir integrar as duas orações e tornar numa coisa só com sentido, certo? Então, o que chama integrante porque ele de fato junta, né? O que não tem sentido. O que sozinho ele não tem sentido, né? A única função dele aqui é integrar o sentido das duas orações, da principal e da subordinada, e assim elas podem existir juntas, certo? Tudo bem? Digão, como que eu faço para não confundir esse que aí com o pronome relativo, né, das orações adjetivas que a gente estava vendo? Como é que a gente não confunde esse que com o pronome relativo? Galera, o pronome relativo a gente troca o que por o qual, a qual, os quais, as quais e dá certo, não dá? Tenta trocar aqui. Tem como falar assim, olha, convém o qual você estude? Ou a qual você... Não tem como, né, galera? Não tem nada antes aqui para eu retomar, né? Não tem um substantivo antes aqui para eu usar o qual, a qual e assim por diante, certo? Então esse que aqui não é pronome relativo, tá? Nas orações subordinadas substantivas, o que é sempre uma conjunção subordinativa, não diva, né, Digão? Subordinativa, integrante. Beleza? Tranquilo, por enquanto? Digão, não acaba nunca essas orações, não? Gente, tá acabando, tá? Essas aí são as orações que faltavam a gente ver. Lógico que a gente ainda vai ter de ver todas elas e as reduzidas,
né? Lógico, sempre tem reduzida, né, meu povo? Mas enfim, pelo menos estão acabando aí essas orações. É muito importante que vocês tenham em mente, galera, que esta matéria, né, não só essa, mas a matéria do 9º ano de modo geral, é uma matéria que vocês vão usar muito depois no ensino médio, tá? Então é muito importante que agora vocês tenham essa base, que vocês compreendam esses ensinamentos, né? E guardem aí, tenha tudo anotadinho e tal, estudem bastante, porque lá na frente faz uma diferença. Quando vocês ouvirem no ensino médio o professor de gramática lá falando sobre isso, você já vai, eu sei o que é, eu sei o que é subordinada, eu sei quando é conjunção, eu sei quando é pronome relativo. Meu, facilita muito a sua vida, beleza? Lá na frente. Então é isso, galera. Prof, espero que vocês tenham entendido a oração subjetiva, né? Funciona como sujeito da oração, ela funciona como sujeito da oração principal, certo? E na próxima aula a gente vai ver os próximos tipos, tudo bem? Então é isso daí, caderno prontinho, hein? Beleza? Um abraço para todo mundo, fiquem bem, cuidem-se, até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau!